tá aqui no NOQD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. A impressão é que vocês contrataram um ídolo do Flamengo. Não conheço um flamenguista que tenha saudades do Andréas. Ah, eu conheço. Sabe por que eu conheço? Você não está falando a verdade, meu amigo. Me perdoa, Rafael, você não está falando a verdade. Porque eu sou um cara que assisto o Fernando Gil, tá? O Fernando Gil, ele cansou de brigar com flamenguistas que achava que o Andréas Pereira tinha que voltar pro Flamengo, cara. Então, assim, você não conhece nenhum flamenguista que queria o Andréas de volta? Eu conheço uns 5 milhões, mais ou menos. Ué, o debate da torcida de vocês era: perdoa o Andrés, não perdoa, aceita ele de volta ou não aceita? Eu vi isso no Fernando Gil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vi o Fernando Gil. O Fernando Gil até pediu pra fazer uma resposta. Eu vou fazer aqui uma resposta pra ele. O Fernando Gil cansou de brigar com flamenguistas na live dele sobre o Andrés Pereira. Então você fala, não conhece nenhum flamenguista que queria o Andrés de volta? Ué, eu conheço bastante. Conheço bastante, porque só baseado nas lives do Fernando Gil, eu via muito flamenguista falando que aceitaria de volta o Andrés Pereira. Pera lá. E eu via muito flamenguista, inclusive, falando que até a falha dele na Libertadores, ele era o melhor jogador em campo. Então calma, você não conhece nenhum? Não tô falando que o Fernando Gil não odeia a Ana Maria. Eu tô falando que ele brigava com flamenguistas no chat dele que pediam o Felipe Anderson, o Andrés Pereira de volta. Então ninguém me contou isso. Isso daí eu tô na live do Gil todo dia quase no chat. Quem assiste as lives lá vê que eu tô lá direto assistindo. Direto. Essa resposta aqui, teve uma resposta que ele fez pra mim na última live, e tem um conteúdo aqui que ele soltou um pouquinho antes, que foi justamente numa pergunta que eu fiz na live dele. Né? Ele falou que o Andreas está marcado na história do Flamengo por uma falha. E está marcado na história do Palmeiras por essa falha também. Né? É uma falha que pro flamenguista foi péssimo, pra gente foi ótimo. Né? Não tenho o que falar. Estamos criando o corpo, voltaremos a ser Palmeiras. O professor Monteiro comentou. Flávio Batista, obrigado pelo superchat. Eles querem desmerecer a vinda dele. Claro, claro, porque se tivesse voltado ao Flamengo, a mídia, eu não tô falando torcedor do Flamengo, a mídia ia colocar como uma boa contratação, ainda mais nos moldes, entendeu? De 8 a 10 milhões de euros, entendeu? Samuel Lino, depois de 10 jogos, veio jogar uma bola contra o poderoso Vitória, então, e foi muito elogiado. Até a gente achou uma boa contratação do Flamengo, né? Na medida do possível, foi uma boa contratação. Claro que até agora o Samuel Lino, em termos do que ele é no futebol, pouca coisa, né? Fernando, em quem foi a alfinetada? O palmeirense não comemora antes da hora. Fernando, em quem foi a alfinetada? O palmeirense não comemora antes da hora. Você tá perguntando aqui o Pedro. Qual alfinetada? O palmeirense não comemora antes da hora. Em quem, assim, quem criou? Quem fala sobre isso, você tá querendo dizer? O Ryan Nogueira falou que 50% dos flamenguistas queriam ele de volta. Eu sou o que queria. Eu tô puto com a diretoria. Aí. Então, o amigo Rafael, vou colocar até de novo o comentário dele. Rafael mandou uma mensagem pelo Pix. A impressão é que vocês contrataram um ídolo do Flamengo. Não conheço um flamenguista que tenha saudades do Andréas. Parabéns aqui, ó. Ryan. Prazer, ó. Ele tem. Pikachu Free mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, Fé. Estou muito feliz. O Pitico é o Zoro de One Piece. Estava perdido e infeliz, mas achou a Leila, que é a Nami. Entrou pro nosso bando. Os Chapéus de Paia. TMJ Bebê Dinossauro. Bom que essas relações que vocês fazem eu não conheço nada, mas eu só entendo que o Fulham não era o melhor pra ele. Quando ele jogou no United, eu não tô exagerando. Cara, eu não tô exagerando, velho. As lives do Fernando Gil, toda vez que ele falava do Andrés, eu vi um monte de gente no chat discordando dele, cara. Pessoal que assiste Fernando Gil, eu tô mentindo? Sim ou não? Coloca aí. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, cara. Assisto as lives dele direto, velho. Live dele, do Josino, eu assisto. Direto eu tô no chat, tanto do Josino aqui no Palmeiras, tanto do Fernando Gil lá no Flamengo. Cara, toda vez que ele puxava o assunto, era 60-40. 60% concorda com o Fernando Gil, 40% não. 40% não. Isso desde a falha. Porque aqui a gente tem muito público que assiste o Gil. Tem muita gente que assiste o Gil que assiste a gente. Tô mentindo. Falta boa vontade em vocês admitirem, né? Falta boa vontade. E que tenha mais, né? Eu acho que tem que ter mais. Não, o Matias Vinha foi lá, o Lázaro veio pra cá, não deu certo. O Matias Vinha até agora não jogou porra nenhuma. Né? Machucou também. Não jogou nada. E que tenha mais. E que tenha mais. Eu não vejo problema nenhum o atleta do Flamengo vir jogar no Palmeiras e o atleta do Palmeiras eventualmente insatisfeito jogar lá no Flamengo. Eu não vejo problema. Mas assim, a gente falar que o Andréas não jogou bem até a falha, não tô nem falando daquele jogo.
Falando antes mesmo daquele jogo. Ele tinha sua importância. Falar que ele é ídolo no Flamengo, óbvio que não é. Ele chega como ídolo aqui. Aqui ele chega como ídolo. O amigo do Gil falou, Fernando, coloque uma coisa na sua cabeça. Nós flamenguistas queremos que o Andréas vá para o quinto. Sempre que vai ter um outro idiota que queria ele de volta. Mas 99% odeia esse cara. Não sei se 99%. Eu posso até colocar algo na minha cabeça aí que você está pedindo. Tá? Mas eu não sei se é 99% não. A Ana Maria falou aqui que o Flamengo vai investir pesado no Paquetá e Marcos Leonardo. Vai ser o time mais a ser batido na América do Sul. Vai. Mas vocês tinham esse rótulo e a gente bateu. Quando vocês eram o time a ser batido, o Palmeiras foi lá e ganhou numa temporada que não estava tão bem. Então, assim, o Flamengo montar o time a ser batido lhe dá garantia de título? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, de fato já é um time muito bom do Flamengo. Se amanhã chega Marcos Leonardo e Paquetá, fica melhor o time do Flamengo. De fato fica. Então, por isso que não dava pro Palmeiras ficar com braços cruzados e esperando, né? Esperando a definição do Flamengo ganhar tudo. Então tá se mexendo e eu acho que esse é o caminho. Esse é o que a gente pedia. Então esse é o caminho sim. Rafael mandou uma mensagem pelo Pix. Vocês estão tentando ligar o Andréas ao Flamengo para valorizar a contratação de vocês. Não temos nada a ver com o Andréas. Para falar do Flamengo tem que falar dos 8-0. Não foi em cima do Palmeiras os 8-0. Calma aí, primeiro. Como assim eu tô tentando linkar o Andréas ao Flamengo? O Andréas está na história do Flamengo, irmão. O Andréas está na história do Flamengo. Como assim eu estou tentando linkar? Não sou eu que crio a história está aí. 27/11 está aí, meu amigo. Eu não tô linkando nada. Ele veio do Fulham. Mas ele tem uma passagem histórica pelo Flamengo, cara. Ué, quem escreveu essa história não foi o Verdão Colossal. Não somos nós, cara. A história tá aí, cara. A história tá aí pra ser preservada e respeitada. O amigo Lucas falou aqui, com esse estrelato, o Palmeiras vai ser cobrado por desempenho além de resultado como o Flamengo. Isso pode expor... Cara, pra mim assim, ô Lucas, em termos gerais, tá? Não só do resultado, eu acho que o Abel Ferreira está exposto. Está exposto porque até agora a gente não tem falado num Palmeiras que tá jogando bola perante as contratações, que fez, tá? Então, assim, já tá exposto. Agora, chega o Andréas. Queira ou não queira, você tem um goleiro que tá fazendo sombra pro Everton hoje, que é o Carlos Miguel. Inclusive, pô, quem viu o aquecimento do Carlos Miguel, tá pronto pra jogar. Quando é que ele vai substituir o Everton? Acho que só no ano que vem. O Andréas chega pra jogar. O Andréas chega pra o Palmeiras fazer uma 4-1-3-2 decente e o Palmeiras performar. Então, pra mim, sim, expõe o Abel, que já está exposto, né? As análises, assim, coerentes que eu vejo sobre o trabalho do Abel são as análises que olham desempenho, que olha número, que olha posse, que olha como o time joga a bola, como o time toca a bola, como o time controla o jogo. Não é só olhar o final, ganhamos de 1-0 do Corinthians, por exemplo. Nesse jogo aqui a gente vai ganhar do Corinthians, tá? Pode me cobrar, esse jogo aqui é nosso. O jogo aqui é nosso. Ah, olhou, ganhou do Corinthians, 1-0. Não, vamos ver. Teve um controle? O jogo contra o Universitário. A ida. Meteu uma goleada, a volta, você tava com 4-0. O que você tem que fazer? Valorizar a posse, controlar melhor o jogo. Essas variáveis no trabalho do Abel, eu acho que a gente tem um caminho para melhorar. E só pedir, rapaziada, o seu like, cara. O seu like ajuda aí o canal. Por favor, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. O amigo falou aqui o seguinte, Alcerrite, eu acho. Eu sinto vergonha de ver tanto choro da minha torcida aqui no seu chat, Fernandão. Eu tô tentando ignorar porque alguns aí estão na resenha, outros ficam me xingando, me maltratando, me ofendendo. Sexta-feira, pessoal, não me ofenda. Ô, flamenguista, a gente vai conversar muito durante o ano ainda. Isso aqui é só o começo, cara. Calma. Imagina, flamenguista, uma final, Andréas do nosso lado, vestindo a camisa verde. Eu nem tô acreditando nisso, meu amigo, que o cara teve culhão de jogar aqui. Você tem noção que eu não tô acreditando? Tô quase... Não tem nada pra eu tomar aqui, flamenguista. Só água, só. Cara, eu tô desacreditado. Não tô acreditando. Sexta-feira passada, eu falei, eu duvido que ele tenha coragem. O cara teve coragem, irmão.